No último vídeo, a gente conversou um pouco a respeito do que Deus fez para ter um relacionamento com a gente. Eu mostrei pontos na criação que mostram o amor de Deus conosco e a sua generosidade. E eu vou dar uma retomada pra gente entrar com tudo na parte de Jesus. Adão e Eva tinham uma escolha: escolher entre ter um relacionamento com Deus e amadurecer junto com Ele, ou fazer tudo da sua forma. E essa escolha estava implícita na árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles decidiram o quê? Fazer da sua forma, pecando, desobedecendo a Deus e entregando a sua lealdade a Satanás, entregando a sua vida a ele e entregando tudo aquilo que Deus tinha dado a eles para Satanás, como o mundo, a autoridade e tudo aquilo que eles tinham recebido de Deus. Então a gente chegou no momento em que a humanidade estava debaixo do pecado. Não tinha mais um relacionamento com Deus por causa que Deus e o pecado não combinam. Então o homem estava separado de Deus. Só que Deus, da sua grande generosidade, já tinha um plano pronto para que se o homem fosse enganado por Satanás. E esse plano era Jesus. Chegamos em Jesus! Muita gente se pergunta, e eu achei importante falar isso, eu falei a respeito disso essa semana com o pessoal da minha igreja, de o porquê que Deus não poderia simplesmente pegar a autoridade e a vida que ele tinha dado ao homem, que estava nas mãos de Satanás agora, e entregar de volta ao homem. Porque afinal ele nos amava. Só que Deus, ele não passa por cima dos seus princípios. Ele entregou um presente ao homem, que foi a sua vida, a sua escolha, a terra e a autoridade. E o homem poderia fazer o que ele quisesse com aquilo. E por ingenuidade, o homem entregou tudo isso a Satanás. Então apenas um homem poderia reaver isso de Satanás. Por isso Deus, o único perfeito, teria que se infiltrar na terra e dentro da humanidade para conseguir resgatar aquilo que o homem havia perdido. Porque ele sabia que o homem, fazendo do seu jeito, ele não ia conseguir. O homem só poderia conseguir vencer o pecado e as consequências do pecado junto com ele. Então ele pegou uma parte dele, a sua palavra, e tornou ela carne, para que essa palavra vivesse com a gente, para que a gente conhecesse ela e no momento certo pudesse acreditar nela. Ele entregou a sua palavra uma vez a Adão e Eva e eles decidiram não acreditar nela. Mas Deus, ele sempre acredita na gente e ele sempre nos dá uma segunda chance. Por isso, ele pegou a sua palavra e transformou ela em um homem, para que ele se identificasse com a gente, para que a gente pudesse ver ele e ver que nele não existia nenhuma mentira, para que no momento certo a gente pudesse crer nele e reatar aquilo que a gente tinha perdido no Éden. Jesus, a palavra de Deus, uma parte de Deus, ele era todo poderoso como ele. Ele decidiu, por amor a nós, por amor à humanidade, se despojar, abrir mão de toda a sua glória e fazer parte de um corpo humano. Ele nunca mais vai poder voltar atrás em relação a isso. Ele decidiu se tornar um homem e ele nunca mais vai poder voltar a ser a palavra de Deus. Ele foi o ser que fez as estrelas. Ele foi a pessoa que fez todas as coisas e ele nunca mais vai poder ver nada disso, toda a criação, com aqueles mesmos olhos que ele tinha quando ele era o Verbo, porque ele decidiu se tornar Jesus. E Jesus, ele teve uma vida íntegra, impecável. Ele teve uma vida longe do pecado, super próxima de Deus. Ele orava a todo momento. Ele tinha o Espírito Santo junto com ele que guiava ele. E ele teve uma vida para ser exemplo para nós. Ele foi assim, impecável, não teve erro algum nele, para que a gente pudesse seguir o exemplo dele e para que hoje ele pudesse se identificar com a gente nas nossas fraquezas e nos ajudar. Então, Jesus teve a sua vida, mas ele teve que morrer. E muita gente se pergunta por que Jesus teve que morrer, né? Tudo isso foi para que o homem pudesse ter novamente um relacionamento com Deus. Jesus teve que morrer por quê? Porque quando Deus disse ao homem, se você comer, você vai morrer, ele estabeleceu um princípio. Se você desobedecer, você morre. E a desobediência é um pecado. Está escrito na Bíblia o princípio de que o salário do pecado é a morte.
O que você ganha com o pecado é a morte. Então Deus fez o seguinte: colocou Jesus na terra para que ele tivesse uma vida íntegra, sem nenhum pecado. E quando ele não teve nenhum pecado, ele não teria por que receber a morte. Mas Jesus falou assim, ó, não, peraí. Eu decido morrer a morte de toda a humanidade para que eles possam viver a minha vida. Jesus, aquele que não merecia morrer, morreu para que todos aqueles que quisessem viver pudessem. Isso é incrível. Toda morte, porque todos os nossos pecados teriam como consequência a morte. E todas as consequências do nosso pecado, Jesus carregou. E ele cumpriu isso. Ele sofreu as consequências dos nossos erros para que a gente não precisasse mais errar. Jesus fez assim: olha, eu morro por vocês. Eu morro para que vocês possam ter a minha vida. E quando ele deu a vida dele pra gente, não foi uma vida de qualquer forma, foi uma vida livre do pecado, foi uma vida íntegra, foi uma vida de relacionamento com Deus, porque ele restituiu isso através da vida dele, porque a vida dele não tinha pecado, então não existia mais separação entre o homem e Deus. Tá escrito na Bíblia que Deus deu o julgamento da humanidade a Jesus. E olha como ele é lindo, ele julgou a humanidade na cruz. Ele deu a possibilidade da gente escolher a pena. Ele falou, olha, quem crê em mim e escolher entregar sua vida a mim e viver a minha vida será salvo. Quem não crê será condenado. O mundo já foi julgado por Jesus na cruz. Naquele momento ele fala, ei, você pode voltar a ter um relacionamento com Deus, ou tu pode viver uma vida de miséria, com uma vida entregue a Satanás e presa ao pecado, sem nunca poder ter um relacionamento com Deus. É isso que Jesus faz na cruz. Ele nos coloca de novo na frente da árvore e fala, tu tem a vida ou a morte, escolhe a vida. Eu morri para que tu pudesse escolher, eu morri para que a gente pudesse relacionar. Só que ele não só morreu, ele morreu e ele ressuscitou para que ele passasse a eternidade junto com a gente. Hoje ele não pode estar na terra junto com a gente, porque o tempo dele, tudo que ele deveria fazer para nos ter de volta, ele fez. A parte dele ele fez. Ele está no céu, intercedendo por nós, falando toda vez que a gente tem uma dificuldade, ele fala para Deus, Deus, eu passei por isso também, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar ela. Só que assim, ele não nos deixou sozinhos, ele foi para lá para fazer isso, cumprir o papel dele atual, e ele nos deixou com o Espírito Santo, o nosso amigo e auxiliador, mas esse fica no próximo vídeo. Vamos lá, vai dar certo, vou editar isso daí, ó. Vai ser menor, eu acredito que esse vídeo vai ser menor. Beijão!